nos dons de poder. Eu ia começar a falar sobre dons de cura. Falamos nos dons de poder, já falamos sobre dons de cura. E aí a gente ia falar sobre doença e enfermidade e o que às vezes impede de nós sermos curados, tá bem? Então vamos aprender o que é doença e o que é enfermidade. Doença, eu posso de repente pegar uma gripe e ficar doente, né? Essa doença pode durar uma semana, pode durar 15 dias, pode durar um mês. Eu tomo medicamento, posso ficar curado, ou Deus de forma sobrenatural pode me curar. O que é enfermidade? Eu tenho psoríase, é uma doença autoimune que ataca a pele. Isso é uma enfermidade. Estão entendendo o que é enfermidade e o que é doença? Então, enfermidade é uma coisa contínua, que você às vezes precisa de um medicamento contínuo, precisa de visitas ao médico, e Deus pode curar também as nossas doenças e as nossas enfermidades. Eu posso ter manifestado uma diabetes, está repreendido em nome de Jesus. Isso é também uma doença autoimune, que também é uma enfermidade que precisa de um controle diário. Ou posso adquirir ao longo da minha vida aqui uma outra enfermidade que vai me acompanhar até o dia que o Senhor me levar para a glória. E aí Deus é um Deus que cura doenças e enfermidades. Mas existem coisas que às vezes impedem de nós sermos curados. E uma delas é o pecado não confessado. Tiago 5,16. Quem pode abrir e ler para mim? Outro já vai abrindo em Lucas 13, 11 a 13, para nós avançarmos. Pecado não confessado. Tudo aquilo que está no oculto, que não anda na verdade, fica sob o domínio das trevas. Então nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor e às vezes compartilharmos com aquelas pessoas que são maduras na fé e recebermos oração, nos arrependermos. O verdadeiro avivamento, ele vem quando há arrependimento. Essa foi a pregação de João Batista, essa foi a pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos. E lá em Atos, quando Pedro vai ter toda aquela manifestação que nós vamos ver mais à frente, também teve que arrependei-vos. Sem arrependimento, nós não chegamos a lugar nenhum. Temos que compreender que confissão é diferente de arrependimento. Eu posso confessar o meu pecado e não me arrepender. Estão entendendo? Eu posso confessar, eu vou confessar, eu pequei nisso, mas eu não me arrependo. O que é arrepender? É mudança de entendimento, mudança de mente, mudança de atitude, é virar para trás para o pecado e seguir olhando para a cruz do Senhor. Por isso que quem quer vir após mim, o Senhor falou, tome a sua cruz e siga-me. Isso implica entrega e renúncia e arrependimento contínuo, porque a gente peca e a gente precisa nos examinarmos diariamente para que nós não sejamos condenados. Amém? Quem pode ler então Tiago 5,16? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tem pessoa que fica só com esse final do versículo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas não tem confissão de pecado e nem arrependimento. A coisa fica o quê? Impedida. Então, muitas vezes é o Senhor nos adestrando, nos corrigindo. E nós, como servos de Deus, devemos amar a correção do Senhor. Tem uma frase, né, que a gente aprende na faculdade, que quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Então, quando a nossa boca cala, quando a gente engole seco, engole sapo, né, engole jacaré, engole crocodilo, a gente vai remoendo aquela amargura, aquela mágoa, o nosso corpo adoece. E aí a gente precisa ir na cruz. A cruz é acessada através da nossa oração, através da nossa confissão e principalmente através do nosso arrependimento. E isso requer o quê? Humildade para reconhecermos quem somos em Deus e confiando no caráter de Deus. Entenderam? E aí nós somos sarados. Aí a oração do justo vai poder ir seus efeitos. A minha oração que sou justificado e a oração do irmão, porque na unidade
que Deus faz a promessa dele se cumprir nas nossas vidas. Não é na união, é na unidade. O que é unidade? Olhar na mesma direção, olhar no mesmo propósito, olhando para a cruz do Senhor. Amém? Então nós vamos ver outra coisa, opressão demoníaca. Quem pode ver Lucas 13, de 11 a 13? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Entenderam? Então, preciso repreender a opressão demoníaca. Eu preciso discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Porque hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado. Tudo é Satanás. Não, eu já falei que o diabo ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas se eu dou legalidade e faço algo que vai contra o princípio de Deus, eu sou quebrada por esse princípio. Exemplo, se eu sei que se eu me jogar do terceiro andar, do quarto andar, existe a lei da gravidade. O que vai acontecer? Eu vou chegar lá embaixo e vou me espatifar. Posso morrer, não é? Se eu colocar a mão no fogo, o que vai acontecer? Eu vou me queimar. Se eu quebro um princípio que a Bíblia diz para eu não fazer, vai acontecer o que comigo? Eu vou ser quebrada por esse princípio. E vou sofrer as consequências disso. E aí eu preciso ir na cruz, buscar do Senhor arrependimento, renúncia e entrega. Por isso que a vida do crente é feita sempre de entrega, renúncia e arrependimento. Amém? Outra coisa, incredulidade. Mateus 6, de 3 a 6. Quem pode ler? Não. Aí Marcos, desculpe, eu li errado aqui. Ai, desculpa. Irmão, obrigada. Marcos 6, de 3 a 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e a ensinar. Ou seja, a incredulidade é uma semente nociva no nosso coração. A incredulidade traz dúvida, traz a nossa fé raquítica, traz a nossa fé oscilante e faz com que nós não alcancemos a promessa. E muitas vezes tomamos atalhos que Deus não quer. Não foi assim com Sara? Sara chegou e deu uma sugestão: olha, eu não consigo estar demorando para engravidar, então você toma a minha escrava Agar. Né? Isso também foi um gesto de incredulidade. Quando o povo viu que Moisés não descia do monte, o que o povo fez? Não esperou construir um bezerro de ouro. E muitas vezes a nossa incredulidade não faz esperar as coisas que Deus prometeu que faria. E a gente toma a frente e a gente começa a construir bezerros de ouro e começa a gerar coisas que não estão no coração de Deus. E tudo que não está no coração de Deus, que não é plano de Deus, o Senhor vai tirar da nossa vida. Foi assim que aconteceu. Ismael teve que sair do seio da família e foi o caminho dele. E a guerra sempre entre Israel e o povo árabe. Isso aí vai ficar de geração a geração. E a gente está vendo isso agora acontecendo nos dias de hoje. Então, a incredulidade impediu que aquele povo entrasse na terra prometida. A semente de incredulidade é uma coisa que o diabo quer colocar em nós. Isso impede de sermos curados. Não é determinar você curado, é confiar no caráter de Deus, que Ele tem todo o poder para nos curar, para nos libertar, para nos salvar e para governar a nossa vida em abundância, amém? Então a gente também não é chegar assim, agora eu não vou tomar mais remédio, não. Todo testemunho tem que ser acompanhado de fé e de atestado, que aquilo realmente aconteceu. Por exemplo, eu tinha 3 nódulos na tireoide, já falei aqui, desapareceram os nódulos. Eu tenho o exame de antes e depois. Eu testemunhei, olha, Deus me curou dos 3 nódulos da tireoide. Entendeu? E às vezes Deus cura a nossa alma também.
a nossa alma da depressão, da ansiedade, do pânico, daquilo que não procede de Deus, porque quando a gente tira os olhos do Senhor e coloca nas circunstâncias em nós mesmos, nós sofremos abalos e andamos oscilantes. E Deus impede, às vezes, de nós sermos curados na sua plenitude. Então a gente vai sendo, às vezes, tratado a conta-gotas, assim, devagarinho. E Deus também tem um jeito de tratar conosco, de curar as nossas doenças e a nossa enfermidade do jeito que Ele deseja, não é como a gente quer, porque o Senhor é Ele, nós somos os servos, tá bem? Medo e ansiedade, Provérbios 3, de 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, eu tenho que confiar no caráter de Deus. A ansiedade também é uma fé raquítica e uma fé invertida. Eu posso ser acometido de ansiedade? Sim. Porque nós somos fracos, mas eu tenho que reconhecer e buscar no Senhor para que Deus venha cuidar de mim e me tratar e compartilhar com aquela pessoa. Olha, eu estou me sentindo ansiosa, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou orar para que Deus arranque de mim essa ansiedade, eu seja curada e restaurada, porque muitas vezes o medo e a ansiedade tiram o nosso sono, nos dá pressão alta, nos dá dores musculares, nos dá dor na coluna. A causa são as doenças psicossomáticas. O que é psicossomático? É a minha mente que precisa ser renovada e eu não permito, e aí aquele pensamento, aquele emocional afeta o meu corpo físico. Então Deus vai tratar a minha alma para que o meu corpo físico seja o quê? Curado. Se eu como açúcar demais, eu tenho tendência a ficar diabético. Porque eu tenho uma herança genética, que meu pai é diabético e minha mãe é diabética. Eu tenho que vigiar. Eu não posso botar na conta de Deus isso. Eu tenho que fazer a minha parte e orar para que isso não chegue até mim. Amém, irmãos? Amém. Então, a incredulidade e esse medo e ansiedade impede que a gente venha a ser curado. Ou então, às vezes, Deus está provando a nossa fé. Parece que a gente vai ser curado, aí vem aquilo outra vez. Parece que a gente vai ser curado, aí aquilo vem outra vez. Quando eu me preocupo demais, eu me ocupo a minha mente com todos os meus problemas, eu não consigo ver aquilo que Deus quer que eu veja. E aquilo toma a minha mente diariamente. Né? Às vezes você repete aquilo, repete. Quando você vê, você já está tomada por todo esse sentimento de incredulidade e você não consegue romper em fé. Aí Deus para você e você vai ter que parar para ouvir o Senhor. Quando eu estou ansiosa, eu não consigo ouvir a voz de Deus clara ao meu coração. Por quê? Porque a minha alma não está sendo governada pelo Espírito Santo de Deus, está sendo governada pelas minhas emoções. E a fé, ela sabe, não é uma emoção. A fé sabe e confia. Entenderam isso? Amém. Amém. Vamos lá. Falta de reverência às coisas santas. Aquilo vai falar aquela passagem da ceia, que muitos comem a ceia do Senhor indignamente. O que é isso? Quando nós somos pecadores, quando nós sentamos à mesa com o Senhor, nós comemos do pão e bebemos do vinho, porque nós confiamos e acreditamos no sacrifício perfeito que o Senhor fez para a remissão dos meus pecados e para me justificar em fé. Amém? É assim. Agora, quando eu não espero pelo outro, quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, quando eu não sou humilde e eu não ofereço perdão, aquilo vai me adoecer. E vou sentar à mesa do Senhor dessa maneira, isso é não ter reverência à santidade de Deus. A santidade de Deus, Deus é santo. O trono de Deus é justiça, santidade, verdade. Amém? E nós temos que ter, e correção, nós temos que ter essa consciência, que Deus também é fogo consumidor, e é graça. A graça para a gente não pecar. O pecado não pode ter domínio sobre a minha vida. Se tem, eu estou afastado da comunhão com o Senhor. Eu preciso retornar para o aprisco. Amém, irmãos? Por isso que a gente tem que ouvir
a voz do bom pastor e da liderança do corpo de Cristo, que aqui é a igreja local, que está na figura do pastor, porque ele recebe do Senhor o governo para nos conduzir em unidade, em união e na verdade. Amém? Então isso é sério. E Deus resolve levar. Quando Deus às vezes não cura, a cura, eu escutei uma vez uma frase do Cláudio Duarte que foi decisiva para mim. Ele falou assim que uma irmã foi pedir assim, ora por mim que eu estou com um problema de uma doença incurável que seria o câncer. Ele falou para ela assim, se Deus curar, todos verão a glória de Deus. Se Deus não curar, você verá a glória de Deus. Parece assim, meio sem sentimento, meio sem misericórdia, né? Mas é a verdade. E muitas vezes a gente quer que Deus faça como a gente quer. Aqui esse texto fala que Eliseu estava enfermo. Ele, mesmo enfermo, ele não parou de fazer a vontade e a obra de Deus. E foi lá o rei ter com Eliseu. E o rei, ele mandou ele atirar as flechas, porque ele iria vencer, e ele atirou poucas flechas, mesmo na enfermidade, que era para a morte. Eliseu não parou de fazer a vontade de Deus e não parou de servir ao Senhor de todo o seu coração. Tantos milagres ele fez, mas chegou o tempo que Deus iria levar o seu servo. E muitas vezes a gente não consegue compreender isso. E isso é maturidade cristã. Às vezes a gente quer muito que Deus cure, às vezes Deus não vai curar. A pessoa vai ver a glória de Deus. Quando eu fiquei com uma enfermidade no meu útero, eu já contei isso. Essa frase do pastor foi decisiva para mim, eu entreguei. Quando eu entreguei, Deus veio e me restaurou. Quando a gente não entrega, Deus só vai nos dar aquilo que nós estamos dispostos a entregar. Quando a gente não entrega, a gente fica refém da gente mesmo. A gente fica escrava da nossa vontade e do nosso sentimento. Quando a gente entrega, Deus opera um milagre. E é difícil entregar, viu? Não é fácil. Porque você tem que abrir o seu coração e entregar para o Senhor. Alguém tem uma dúvida que eu vou passar para outro item? Nós vamos agora para a operação de milagres, né? Diz assim, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir espíritos. Aqui tem a lista dos dons. Isso nós estamos aí dando os dons. O que seria a operação de milagres? Algo de sobrenatural, né? Poder, habilidade, abundância, força, trabalho poderoso. Este era o principal dom do Senhor Jesus. É o dom da manifestação do grande poder e autoridade de Deus. Deus falou assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. E esse poder ele confiou a quem? A igreja, ao corpo de Cristo. Então, quando nós estamos reunidos em nome de Jesus, em unidade, não é em união, não é em ajuntamento, em unidade, olhando na mesma direção, no mesmo propósito, a operação de maravilhas em nosso meio. A glória de Deus se manifesta não só com a sua presença, mas como sinais. Amém? O Evangelho de João, ele vai sempre citar não os milagres, mas os sinais que o Senhor fazia. Lá em Marcos diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Em nome de Jesus, nós faríamos muitos sinais. É importante os sinais, sim. Os sinais confirmam o chamado, confirmam o ministério e abençoam os incrédulos e o corpo de Cristo. E nós devemos buscar os sinais, amém? Com sabedoria. Então, essa operação de milagres vai dizer assim, inclui muitas maravilhas, mas especifica-se em grandes feitos, como a ressurreição de mortos e demais milagres à semelhança de Jesus. O portador desse dom é munido de autoridade. Paulo exercia esse dom. Nesse dom há sinais e maravilhas. Ressurreição de mortos. No Antigo Testamento, a primeira ressurreição de mortos foi lá com o profeta Elias. Lembram disso? Que Elias ressuscitou o filho daquela mulher. Depois Eliseu também fez. E Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, lembra? E ele ressuscitou no quarto dia, o Senhor Jesus, porque havia lá um pensamento dos judeus que até o terceiro dia alguém podia, o morto podia ressuscitar sozinho. Por isso que Lázaro foi ressuscitado no quarto dia, porque não havia mais hipóteses. Então, irmãos,
Isso acontece hoje? Acontece. Já vi muitos testemunhos de pessoas que ressuscitaram, crianças que caíram dentro da piscina, que estava morto e Deus trouxe a vida, perna mais curta que a outra crescer, isso é operação de milagre, porque não tem osso e apareceu o osso, né? Eu conheci uma irmã que ela pegou toxoplasmose e essa toxoplasmose tirou a visão dela integralmente. Ela ia no oftalmologista e dava cego total, só que ela enxergava tudo. Mas o exame não condizia com aquilo que ela via. O que é isso? Uma operação de maravilhas, uma operação de milagres. Isso acontece hoje? Acontece. Por que às vezes tem pessoas que dizem que isso está cessando? Porque as pessoas, para buscar isso, nós precisamos nos humilharmos, precisamos ter santidade, precisamos buscar do Senhor, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos meditar na palavra, entregarmos a nossa vida para que nós venhamos ser esse canal de bênção. Mas Deus não habita onde tem sujeira, não habita. A gente precisa nos santificar. Não era assim que acontecia no Antigo Testamento? Santificai-vos, porque hoje o Senhor passará no meio de vós. E hoje é diferente? Não. Sem santidade ninguém verá a Deus. E isso nós precisamos buscar diariamente. Essa santidade é uma vida de renúncia, de entrega e de obedecer à palavra de Deus. E praticar, não só falar. Porque se eu falo e aquilo eu não vivo, não vai produzir efeito nenhum, nem na minha vida, nem na vida das pessoas que estão ao meu redor. Né? Entenderam isso? Alguém tem dúvida quanto a isso? Não? Então vamos ver o dom da fé. O dom da fé, o que é fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós recebemos uma fé, sim. Agora esse dom da fé é uma porção um pouquinho a mais, digamos assim. A pessoa recebe, ela tem tanta convicção naquilo que ela vai orar, que Deus vai fazer, que Deus te coloca isso. Não somos nós que produzimos isso com a nossa inteligência. Eu vivi muito isso na igreja onde eu fiz parte. Né? Eu vi um sangue ser trocado na minha frente. Vi pessoas sendo curadas de HIV. Sangue sendo trocado. Isso é operação de maravilhas. A pessoa recebeu esse dom da fé para orar, perna mais curta do que a outra crescer, ovário nascer onde não existe, Deus repreender, Deus curar doenças emocionais, até gagueira. Eu vi uma pessoa que era gaga desde nascença e saiu da oração sem nunca mais gaguejar. Isso é operação de maravilhas. A pessoa tem uma convicção tão forte que vem do Senhor, que ela vai ordenar sem fazer show pirotécnico, tá? Porque as coisas de Deus são com ordem e decência, e Deus manifesta o poder dele na hora que ele quer, de acordo com a vontade dele, com a santidade que tem que haver em nosso meio. Amém, irmãos? Porque isso a gente também tem que vigiar, senão fica um show business, entendeu? E Deus tem que ser glorificado. O homem não é o centro. O Senhor é o centro da nossa adoração. A adoração é um estilo de vida, não é só cantar. Adorar a Deus é com a nossa vida. Amém? Amém. Então, o dom da fé, persuasão, convicção, confiança na salvação. A fé como um dom é uma grande dádiva, sendo encontrada em todos os mártires, em todos os que são perseguidos por causa do Evangelho. Às vezes a gente olha assim, meu Deus, aquele irmão foi para aquele lugar, como que ele consegue? Ele recebeu o dom da fé. Será que eu tenho esse dom? Não tenho. Será que eu seria capaz de ir para um país perseguido e ficar me encontrando naquelas catacumbas ou arriscando a minha vida? Às vezes eu tenho uma amiga que ela é missionária, ela é destemida, eu falo assim, ai Senhor, eu não era capaz disso. Eu me sinto tão pequenininha quando eu vejo, porque recebeu o dom da fé, mas Deus não repartiu esse dom para mim. E eu tenho que reconhecer que eu não tenho, e eu tenho que operar naquilo que Deus colocou sobre a minha vida, porque eu tenho uma mão com 5 dedos, todos são diferentes, mas eu preciso de todos eles para funcionar, não é assim? Assim é o corpo de Cristo. Um é o dedo, polegar, outro é o indicador, outro é o médio, o anelar e outro é o mindinho. Todos juntos formam uma mão que trabalha. Agora, se eu não tenho esse dedo, a minha mão vai ficar o quê? Deficitária. Por isso que cada um tem que buscar do Senhor aquilo que o Senhor quer fazer e colocar para fora, colocar em prática. Não esperar tudo do outro irmão. Amém?
A nossa parte nós temos que fazer, que é buscar a Deus, orar, ler a palavra, ser ensinável, ser tratável, ser amável, ser hospitaleiro, ter paz com todos, para que esses dons possam vir à tona e possam servir o corpo de Cristo. Amém? É um dom especial no ministério de evangelista, o dom da fé. Acompanha a mensagem do servo, que é colocado à prova no que proclama. Acompanha também o ministério de ensino, pois a maneira comum de ministrar precisa estar mergulhada numa fé que sustente as suas afirmações como a sua pesquisa e da revelação da palavra. Ministério não é dom, ministério é ofício, é serviço contínuo, né? Então nós estamos falando sobre dons, depois nós vamos chegar lá no ministério. Encerramos esse bloco e vamos para dons de inspiração. Alguém tem dúvida? Dos dons de poder, dons de operação de maravilha e dons de curar? Então vamos lá. Acho que agora é o próximo. Dom da fé. Agora vamos para a inspiração. Isso aí é pano para manga, né? Quando chega nessa parte. Os dons de inspiração são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Isso aí é coisa dessa. Variedade de línguas. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, quando nós recebemos ao Senhor, eu falei na primeira aula que o nosso espírito é o quê? Vivificado. O Espírito Santo passa a habitar com o nosso espírito. Deus prometeu que daria o batismo com o Espírito Santo e fogo. Fogo é o quê? Poder para fazer o serviço do Senhor. Sinais, autoridade para o corpo e para cada um de nós que fazemos parte e somos pedras vivas desse corpo, que é vivo. Então, Deus vai distribuir os dons conforme a gente busca e conforme agrada ao Senhor. Não significa que se eu não falo em língua, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Porque existe aí pessoas dizendo que a pessoa que não fala em língua não é batizada com o Espírito Santo. A pessoa, a língua pode ser uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas isso não significa que se você não ora em língua, não tem língua estranha, você não é batizada com o Espírito Santo. Ok? Então a variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Quem pode ver para mim? A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, os dons de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Variedade de língua. Aqui não é língua estrangeira. Porque aquilo que aconteceu no capítulo de Atos foi uma operação de maravilhas. Cada um entendia na sua própria língua. Isso existe hoje? Existe. Deus pode me capacitar, se for para um fim proveitoso, eu não saber nada de inglês e falar inglês para poder alcançar uma pessoa, porque é para um fim proveitoso. Aconteceu uma única vez, desapareceu, pode acontecer de contínuo? Pode acontecer, mas para um fim proveitoso, não porque agora eu resolvi que eu não quero aprender inglês e agora eu vou ser tomado e vou começar a falar inglês. Isso não existe, isso é mágica, não é milagre. Entendeu? Então, a variedade, existe língua de intercessão, existe língua que é só, já viu pessoas que só falam um pedacinho de língua e aquilo se repete, aquilo é uma língua de glorificação. Variedade de língua, eu já vi pessoas orarem por outras e falarem línguas, interpretarem línguas, e é outro dom. Geralmente quem recebe esse dom de variedade de língua recebe também a interpretação, porque se a gente ora em língua, a língua que eu vou estar orando com Deus, eu estou edificando a minha própria pessoa, tá? Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Agora, quando eu interpreto, eu estou trazendo uma mensagem para edificar a vida do irmão e a vida do corpo de Cristo. Às vezes, eu já vi pessoa que não ora em língua, mas tem o dom de interpretar a língua. O Senhor dá a interpretação. Isso, às vezes, é uma palavra de exortação, às vezes é uma palavra profética e às vezes é uma palavra de consolo. E para isso nós precisamos de discernimento de espírito, para saber se a pessoa está falando por si mesma, está falando aquilo que está na palavra, porque o filtro tem que ser a palavra.
O filtro da profecia, da interpretação de língua, tem que ser a palavra. A profecia é para consolar, para edificar e para exortar. Quando foge disso, realmente é um engano. Porque para cada verdade sempre tem uma imitação, né? Aí a gente vê o espírito de adivinhação, né? Existia, a gente vê lá em Atos. Paulo vai repreender um adivinho. Existe gente que adivinha. Eu passei uma coisa dessa no meu trabalho. Uma vez eu trabalhava numa escola que tinha um professor que toda a hora do almoço fazia umas meditações amarradas. A gente era obrigada a ficar ali, né? Aí eu fui falar com a dona pessoal, falou, não quero ficar aqui, não. Se eu não concordo, eu não quero isso não. Ah, mas é obrigado. Eu falei, vou repreender. Comecei a orar, a repreender. Ele começou a adivinhar a vida de todo mundo. Eu sou meio doida. Eu falei, então adivinha pra mim. Quero ver você adivinhar pra mim. Não vai adivinhar nada. Eu que vou falar o que você é. Entendeu? E olha, Deus me honrou. Não adivinhou nada. Ficou aquele silêncio mó. Eu sei que depois de 2 meses acabou aquela coisa lá. Toda hora do almoço, aquelas perturbações. Entendeu? É uma coisa terrível. E a gente tem que vigiar isso. Porque tem pessoas que já foram usadas no ocultismo, que dá poder, né? É uma falsa profecia, e às vezes a gente tem que ver se aquilo é adivinhação ou se aquilo vem do Senhor. Para isso a gente precisa discernir o Espírito. Então, a variedade de línguas. A última expressão é traduzida por falar em línguas, né? Fora do comum. É novo, é anormal. Nesse sentido, difere de 1 Coríntios, que é línguas estranhas. A gente pode, eu vou mais à frente, eu vou falar que a língua, ela pode ser só como um sinal, pode ser somente para glorificação, somente para intercessão. Mas a variedade de línguas é um dom do Espírito Santo. Você pode usar, às vezes, uma língua que você vai interceder por aquele irmão. Você não está edificando a você mesmo. Você vai repreender algo que é opressor. Você vai usar aquela variedade de línguas. E se você interpretar, por isso que o culto tem que ter ordem. Todo mundo começa a orar em línguas assim, do nada, e começa a um levantar, outro levantar. A gente tem que ter ordem, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Senão fica uma gritaria só e ninguém entende nada, né? E a gente é transformado pelo entendimento da palavra. A palavra entra aqui, desce para o coração e a gente transborda. Amém? Interpretação de línguas é a coroação do dom de línguas. Aquele que tem o dom de línguas deve orar para que possa interpretar, pois a interpretação da língua equivale a uma palavra profética. 1 Coríntios 14:5. Quem pode abrir e ler para mim? Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, a profecia, ela não depende da língua, né? A não ser que você vá interpretar a língua, e aquela língua que você está interpretando tem um cunho profético, certo? Os profetas sempre dizem, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E se nós olharmos no Antigo Testamento, a maioria das profecias eram para a nação, eram para cidades, eram para a comunidade. E isso também acontece, porque às vezes Deus vai levantar alguém para nos avisar do perigo. Às vezes nós vamos receber uma promessa através de uma profecia que vai envolver a sua vida e vai envolver também a igreja local, e vai envolver até a sua família. E a gente tem que conferir com o Senhor, né? Uma vez eu fui no culto, quem estava dirigindo o culto era um pastor árabe que tinha sido muçulmano. Ele olhou para mim e falou que eu ia viajar muito de avião. Eu não tinha um tostão furado. Eu falei assim, Jesus, ele é rico, era um árabe rico. Eu falei assim, acho que eu sou milionária, mas eu não sou. E olha, eu não fiquei incrédula, eu falei, eu recebo. E realmente nunca viajei tanto de avião, mas demorou muito para acontecer isso. Aí ele falou assim, eu vejo você para todo lado, para baixo, para cima, e realmente aconteceu isso. Quer dizer, foi uma palavra que ele me entregou que veio se cumprir muito tempo depois. Entendeu? A gente às vezes quer que aquilo se cumpra na hora. Quando Davi foi ungido rei, ele tomou o trono na hora? Não, demorou para ir muito tempo. Não sei se foi 13 ou 14 anos para ele tomar a posição de rei. Às vezes Deus nos separa para algo e está trabalhando conosco até que chegue o tempo de Deus. Por isso que nós temos que ler a palavra, meditar, orarmos, para discernirmos o tempo da natureza e o tempo de Deus. O tempo que nós vivemos é um e o tempo de Deus é outro. Quando a gente discerne o tempo de Deus em nós,
nós conseguimos avançar sem medo. E quando a gente não discerne o tempo da visitação do Senhor na nossa vida, a gente entra em confusão. E muitas vezes palavras são ditas e nós não tomamos aquela posição que o Senhor quer que nós venhamos a tomar. Amém? E por isso que tem igrejas que apagam o Espírito Santo, extinguem o Espírito, não querem lidar com essa complicação, entre aspas, porque não querem ter trabalho de discernir, de conferir e não quer que isso aconteça. E aí as pessoas ficam o quê? Com uma fé raquítica, com um entendimento dependendo sempre do outro, né? Porque o verdadeiro líder é aquele que te faz caminhar, te conduz e te faz emancipar para você avançar e formar outros discípulos. O pastor é pastor, o pastor conduz as ovelhas, mas quem gera ovelha é ovelha. Ovelha gera ovelha. Amém? É assim que funciona. Então, nós precisamos conhecer. Se você recebe o dom da profecia, eu te digo, você precisa conhecer todos os livros proféticos para você ver como Deus age, como Deus fala. Está tudo ali na palavra. Não vai haver modo de você se equivocar. Amém? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais seriam enganados e confundidos. Jamais. É uma promessa que o Senhor deixou. Está em Salmos. E aqueles que buscam o Senhor dará a conhecer os seus segredos, profundidade das riquezas, do conhecimento da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Entendeu, irmãos? E isso é uma bênção, porque não significa, olha, Saul profetizou, mas ele tinha o ofício de profeta? Não. Nós temos que entender bem isso. O ofício é o serviço contínuo. O dom pode aparecer uma vez, 2 vezes, ou de contínuo, ou você usar uma vez, nunca mais se manifestar. Porque Deus é soberano. Então, tem até um versículo que diz assim, eu não sei onde é que está agora, porque a minha memória não lembra, mas diz assim, tá? Deve estar no livro de Reis ou em Samuel. Olha, Saul está entre os profetas, porque ele andou profetizando mais de uma vez, 2 vezes, se eu não me engano, 2 vezes. Mas ele era profeta? Não. Deus não chamou. E João Batista foi profeta e não fez nenhum sinal e foi profeta. Por quê? Porque ele pregou sobre o arrependimento, que é a maior profecia. É a palavra de Deus, é a nossa salvação, é arrependei-vos que é chegado até nós o reino dos céus, o reino de Deus. E isso é a maior profecia. Quando a gente tira da palavra de Deus e coloca no homem, a gente vai para o engano. A profecia existe, é real, sim, mas a palavra de Deus é a maior profecia. Tanto é que quando estamos aqui no altar, a gente tem que cuidar com o que a gente fala. A palavra que é pregada é a profecia viva. É a palavra profética que Deus tem para nós hoje, que Deus vai ter para nós no mês, que Deus vai ter para nós no ano que vem. E assim há de se cumprir. E a gente deve honrar isso e buscar isso, né? Porque quando começa muita profecia, as igrejas começam a encher, porque as pessoas parecem que estão querendo usar o dom como se fosse um guru espiritual. Tudo vai consultar. E se o profeta não discernir isso, ele passa a ser um amuleto. Isso é muito perigoso. Qualquer coisa, liga para mim, ora, não sei o quê. É uma bênção orarmos um pelo outro, mas está esperando que o outro diga o que você tem que fazer. Você está terceirizando as suas decisões. É você com o Senhor. Isso não significa que você não vai buscar sabedoria, onde tem a multidão de conselheiros, a sabedoria nos irmãos. Mas eu já vi gente conduzindo a sua vida por palavras de homem, palavras de profecia. Muitas coisas não aconteciam, muitas coisas aconteciam. Por quê? Porque Deus quer consertar e não quer que a gente seja assim. Quer que a gente dependa dEle, quer que a gente dependa da palavra dEle, que é ela que transforma a nossa vida. Eu sou a favor da profecia, porque sem profecia o povo se corrompe. Mas a profecia que sai daqui do púlpito é a maior profecia, irmãos. Amém? É ela que vai falar conosco aquilo que o Senhor tem para o tempo de agora, para o tempo de já. Então, há variedade de línguas. Eu coloquei assim, interpretação de línguas. Aí vai dizer assim, a diferença entre o dom da profecia e o dom da tradução de línguas estranhas é que a tradução depende
da existência da manifestação de línguas. Mas o dom da profecia independe dessa manifestação. Independe. Você pode estar orando em línguas, você mesmo traduzindo e entregando uma profecia. Como você pode, simplesmente assim, diz o Senhor, eu tenho isso para dizer para você, Deus me falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, agora se Deus me disse uma coisa que já aconteceu, isso é uma profecia? Não, isso é uma palavra de conhecimento. Profecia é aquilo que vai acontecer ainda. Entenderam isso? A profecia é aquilo que vai se cumprir, né? E nós tomamos essa promessa, seguramos a promessa, guardamos no nosso coração, não ficamos ansiosos, porque no tempo oportuno Deus vai fazer com que essa promessa se cumpra, né? Eu esperei muito tempo para uma promessa se cumprir na minha vida. Ela se cumpriu. Por quê? Porque foi da vontade de Deus. A Bíblia diz que um profeta indo falar e aquilo não se cumprir, esse profeta não falou em nome do Senhor, falou de si mesmo. Falou de si mesmo. E muitas pessoas, às vezes por causa da rejeição, por causa às vezes de imaturidade, começam a querer ela mesma produzir de si mesma alguma coisa. Entregam palavras que têm cunho natural, né? Tem cunho que excede o sobrenatural. Por exemplo, eis que o Senhor tem uma grande obra com você. Isso é uma frase que é muito utilizada. Deus tem uma grande obra com todos nós? Sim ou não? A grande obra que Deus tem é a nossa salvação, a nossa vida no altar e a nossa pátria celestial, a nossa eternidade com o Senhor. Não é? Essa é a grande obra que Deus faz todo dia em mim. Agora, se Deus fala especificamente, eu vou te separar para ser uma missionária nas nações perseguidas. Isso é uma profecia específica. Mas você tem que conferir. Aí a pessoa chega para você e diz assim, eu estou vendo que você está indo para a China. Mas Deus tem que falar com você. Então você vai para a China porque o outro disse? Peraí. O Senhor vai confirmar no seu coração. A coisa de Deus testifica no meu coração e testifica no coração da pessoa que recebe. Se não testificou, sinalzinho de alerta, começa a buscar o Senhor. Às vezes Deus vai te dar uma palavra de conhecimento, não é profecia. Olha, cuidado com quem você está fazendo aliança. Cuidado com quem você está se ajuntando no seu negócio. Por exemplo, eu vou fazer uma sociedade. A pessoa é crente, então você acha que está tudo bem. Não, você tem que buscar o Senhor, porque eu vejo muito isso. Eu faço, depois eu boto na conta de Deus, eu obrigo Deus, tem que me obrigar, é obrigado a fazer o que eu quero, tem que me abençoar. Não, você nem perguntou se essa era a vontade do Senhor para aquele momento. A Bíblia diz que a bênção antecipada, o seu fim não será proveitoso. E muitas vezes a gente se precipita, querendo uma coisa, vai lá e dá um jeitinho da nossa mão, e aquilo não vai fluir como tem que fluir. No tempo de Deus, todas as coisas são perfeitas. É sem o nosso esforço, é tudo pela graça. Não tem o nosso esforço, as coisas fluem, entendeu? As coisas fluem sem esforço. Eu me lembro que quando eu fui para Portugal, eu cheguei para minha chefe e falei assim, olha, eu preciso viajar para Portugal no meio do ano letivo. Isso era impossível. Aí as minhas amigas falaram assim, mas você fala uma coisa, fala qualquer coisa, fala dentro de licença. Eu falei, não, eu vou depois, se não for de Deus, vai ter impedimento. Se Deus não está nisso, eu tenho que confiar que é de Deus, que o Senhor já me falou que é. Alguma coisa vai acontecer. A minha já falou assim, ok, eu nem te desconto nada. Foi no outro, eu tinha 3 empregos, ok, eu nem te desconto nada. Ok, eu nem te desconto nada. Falei, glória ao Senhor, eu vou. Até ela falou assim, não tem celular, como é que a gente vai saber? Eu falei, tá tudo na paz. Depois ganhei ela para Jesus. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que se submeter à palavra. Aquilo que não é submetido ao caráter de Deus, aquilo que não é submetido à verdade de Deus, aquilo que não é submetido à justiça de Deus, não vem de Deus. Vem do homem ou vem do diabo. Entendeu? Então, a língua, ela pode ser como um sinal. Ela pode ser somente para glorificação. A pessoa pode falar 3 sílabas e ela é uma língua estranha,
mas ela não tem a variedade de línguas. E aquela língua não é uma língua que ela vai orar e vai edificar, ela vai estar glorificando. Já vi aquela que fala aleluia, depois fala só um pedacinho de língua estranha, já viram isso? Eu conheço gente assim. É uma língua de glorificação, de exaltação. Estão entendendo isso? Ou está difícil? Existe língua somente de intercessão, não é possível ser traduzida. Pertence à mesma classe dos gemidos inexprimíveis, é o dom do ministério do intercessor. Às vezes a pessoa tomada em língua, está intercedendo para o outro, não tem tradução. Você está edificando, está intercedendo, está rompendo o teto de bronze, está repreendendo, está orando, é uma outra língua. Língua dos anjos. Nesse caso, a característica principal que acompanha o possuidor do dom é uma autoridade fora do comum nas palavras, sendo muito utilizado por aquele que participa de ministérios de libertação e cura. Essa língua pode ser traduzida pelo dom de interpretação, possui um peso de mensagem profética quando traz um recado de Deus. O diabo foi um anjo caído? Existe língua estranha no meio do diabo? Sim. Uma vez eu recebi um CD, não vou falar o nome, quando eu trabalhava de professora de música, de um músico, filho de uma que são do candomblé. Ele me deu de presente e eu botei o CD na escola. Quando chegou no final do CD, o que tinha? Língua estranha. Joguei o CD fora. Língua estranha, que não era do Senhor. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos de quê? Do dom de discernimento de espírito. Esse a gente tem que buscar. Sempre, Senhor, me ajuda a discernir o tempo que eu estou vivendo, a estação que eu estou vivendo, aquilo que está sendo falado para mim, me ajuda a discernir aquilo que está sendo pregado, me ajuda a discernir para que eu possa cumprir a vontade de Deus e receber sempre o sim, o amém, viver uma vida abundante. Existe essa língua que às vezes a pessoa está intercedendo, está orando, está expulsando, as pessoas às vezes que têm um ministério de libertação, e às vezes Deus traz uma palavra de conhecimento e uma palavra de sabedoria em como atuar, né? Uma vez eu fui orar por uma senhora, essa senhora, ela estava com uma doença que a filha dela tinha morrido. Eu não sabia que a filha dela tinha morrido. Então, essa senhora tinha que passar por uma cirurgia. Só que ela tinha 2 netos da filha que tinha falecido. Ela tinha uma doença no intestino grave, não era câncer. E ela não queria passar pela cirurgia. Deus me deu um texto e eu não entendi nada. Eu li o texto mais de 5 vezes. Eu falei, Senhor, o que esse texto tem a ver com a doença dela? Nada, não entendo nada. Lá fui eu conversar. Quando chegou lá, o Senhor me deu um entendimento na hora que eu fui orar por ela. Ela pediu para ter a doença da filha. Ela fez essa oração. Ela pediu que era melhor ela ter a doença da filha, ela morrer no lugar da filha. Olha, a filha faleceu e ela estava com a doença da filha. Tivemos que orar, repreender, quebrar aquilo. Ela passou pela cirurgia, mas foi uma bênção, ficou boa. Tirou um pedacinho só do intestino e ficou boa. Ela tinha até medo de orar, ela tinha medo, porque ela pediu para si mesma essa doença. Olha a legalidade que ela abriu com essa oração. E aí Deus deu uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. E como fazer com isso? Ela precisou pedir perdão ao Senhor. Entendeu? E voltar atrás, e aí Deus operou um milagre. Então, irmãos, a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente ora, ok? Na vida do outro e com a pessoa que impõe a mão sobre as nossas cabeças. Entendeu? Pela imposição de mãos, eles recebiam um dom do Espírito Santo. A pessoa que vai impor a mão sobre a minha cabeça, olha, tem que estar no altar mesmo. A gente tem que ter sabedoria. E tem que ter também discernimento, né? Discernimento sobre isso, porque a coisa não é, o mundo espiritual não é brincadeira, né? Existe aí que tá tudo consumado, sim. Jesus consumou a obra perfeita, mas a gente precisa acessar a cruz. Se eu não vou acessar o Senhor, muitas vezes eu fico caminhando ali, caminhando 3 passos para frente e 5 para trás. E eu preciso discernir aquilo que Deus quer falar comigo. Para isso eu preciso de humildade e buscar a Deus. E Deus vai sempre falar, porque a vontade de Deus é que a gente viva a vontade santa, perfeita e agradável dele na nossa vida.
que a gente vive uma vida abundante. Por isso que a Miriam pregou aqui no culto de mulheres, medita na palavra dia e noite, tenha ânimo, eu venci, Jesus falou, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também tem condição de vencer. Quando você tem isso, não é só da boca para fora, mas você põe isso em prática, você não vai ser enganado e o Senhor vai te avisar do perigo, o Senhor vai te avisar das coisas. Aí assim, até as coisas mais simples, você vai orar e o Senhor vai agir. Vai agir. A oração do justo pode muito em seus efeitos quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós aprendemos a depender de Deus, quando nós aprendemos a nos humilharmos diante da potente mão de Deus, o Senhor move os céus a nosso favor. Move os céus a nosso favor. Agora, se a gente fica oscilante para cá e para lá, a gente cumpre metade, isso aqui ainda não consigo. Diz para Deus que não consegue, pede ajuda. Chora, vai para a cruz, eu não consigo, a minha cabeça não consegue, me ajuda, e o Senhor vai ajudar. E a gente vai viver e vai comer o melhor dessa terra. E as pessoas vão ver que nós somos essa mensagem, sem a gente às vezes falar nada, absolutamente nada. Bem? O dom da profecia. A profecia, ela consola, ela exorta e edifica. Ela não excede a mensagem bíblica. A profecia das Escrituras não erra. Quem pode ler 2 Pedro 1, 20 e 21? Quem pode? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a profecia da Escritura não erra. É a maior profecia, é a palavra de Deus. Amém? Agora, tem pessoas que dizem que a profecia hoje é só aquilo que a gente prega. Não, existem palavras proféticas que Deus dá a conhecer aos seus servos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, o qual Ele dará a fazer conhecer a sua aliança. Amém? Está escrito isso na palavra de Deus, eu tenho que tomar posse. Existe profecia hoje? Existe. Mas existe também aquilo que quando Moisés foi diante do faraó, ele colocou a cobra, o faraó fez a mesma coisa, os magos do faraó fizeram a mesma coisa, não foi? Quando botou a mão, fez a mesma coisa. 3 sinais os magos do Egito imitaram. Quando ele jogou aquela poeira assim e transformou em piolho, os magos disseram, isso é o dedo de Deus, não podemos fazer. A criação, o diabo não tem poder de criar nada, ele quer imitar aquilo que quer imitar o verdadeiro, né? Existe uma nota de 100 reais verdadeira, existe a falsa. Não tem gente que falsifica dinheiro? Parece, até falsifica a bolsa da Prada, da Louis Vuitton, não sei o quê. Parece, mas não é. E aí a gente precisa de discernir, por isso que a gente precisa de discernir. A profecia, ela vem para consolar o nosso coração, para edificar a nossa vida, para nos avisarmos do perigo. Paulo vai dizer, é conhecido pelo apóstolo Paulo como um dos maiores dons. O portador desse dom fala por inspiração e revelação. Eu já falei, revelar é o quê? É tirar o véu, né? Deus vai revelar a vontade dele, vai me entregar às vezes uma palavra de encorajamento, vai dizer o que vai acontecer mais lá na frente, ou vai me avisar, não vai por aí, porque aí você vai errar. Olha, eu vou contar esse testemunho. Foi assim, quando nós vendemos o nosso imóvel lá em Portugal, a gente tinha que trazer o dinheiro aqui para o Brasil. E aí, para trazer, tem que dar explicação para tudo na casa de câmbio. Nesse dia, eu acordei, meu marido está aqui de testemunho, o Senhor falou para mim, você tem que hoje passar esse dinheiro, porque no dia seguinte você vai perder isso. O euro vai cair e o dinheiro não vai ser suficiente. Eu falei para o Mário, tem que faltar o trabalho. Ele, o quê? Eu falei, tem que ir embora agora. Olha, eu agradeço a Deus, Deus é muito misericordioso, e foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, o euro já estava outro valor, eu ia perder muito, entendeu? Ou seja, foi uma palavra de conhecimento, não foi profecia. Estão entendendo a diferença? Agora Deus fala assim, eu vou levar a Igreja Batista Nova Esperança para Guiné-Bissau. Isso é uma profecia? É uma profecia, não é? É uma profecia, não é? É uma profecia.
Pode ser dada através de língua, através de um profeta, através de uma palavra na Bíblia. Deus deu o entendimento de um texto, e aquele texto, como a pastora já falou, o meu servo vai ser curado. Foi uma profecia. Ele foi curado. Aquilo foi uma profecia através da própria palavra. A própria palavra pode ser uma profecia que eu vou tomar para a minha vida. Amém, irmãos? A gente não pode apagar esse dom. Sem profecia, o povo se corrompe. E a maior profecia é a palavra. A profecia vai passar pelos 5 filtros. Eu coloquei pelo caráter de Deus. Você precisa conhecer o caráter de Deus, que é misericórdia, é graça, é juízo, é correção e é paz. O caráter de Deus tem tudo isso. O que foge do caráter de Deus não vem do Senhor. Né? E tem gente usando palavra de maldição para a vida do cristão. Tem muito cristão que diz assim: tomara que se ferre, tomara que vai se ferrar mesmo. Isso é o quê? Uma palavra de condenação, uma palavra de bem feito. Já escutei, aconteceu isso com ele, bem feito. Logo vi, bem feito mesmo. Que isso? A nossa boca é o quê? Para abençoar, ok? Ela vai passar pela palavra de Deus. Por isso que quem recebe o ministério profético e tem o dom da profecia continuamente, não acontece como aconteceu só uma vez ou 2 ou 3, ela precisa conhecer a palavra, ela precisa conhecer como Deus falava com os profetas, com Ezequiel, com os profetas, com Jeremias, com Isaías. A gente vai ver como é que Deus vai tratando com o seu servo, Deus vai tratando com o seu povo. Deus avisou do perigo. Olha, o profeta profetizou: olha que vai acontecer isso, a Babilônia virá e não sei o que. Mas podia mudar isso se o povo se arrependesse? Podia, mas o povo escolheu o caminho do erro. E muitas vezes Deus levanta o profeta para nos avisar do perigo, e a gente continua na nossa incredulidade, no nosso coração duro, no nosso coração não maleável, no nosso coração orgulhoso, impassível e não tratável e não maleável. E aí a gente sofre a consequência. A profecia vai passar pelos princípios de Deus. Você quer um princípio de Deus? Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e você viva sobre a terra, para que tudo te vá bem. Não é só longevidade, não. As pessoas podem fazer 1000 campanhas. Fazer campanha, que eu particularmente, essa coisa de campanha, eu acho um bocado estranho, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Pode fazer jejum, pode não sei quantas vezes ler, não honra pai e mãe, não vai viver bem. Além de não ter longevidade, não vai viver bem. Não vai. Vai estar sempre vivendo no ronron, entendeu? Porque não honra pai e mãe. Não manda honrar o pai que é bom, a mãe que é boa. Manda honrar pai e mãe. É a primeira autoridade que Deus estabeleceu na minha vida. Se você não aprende a honrar o seu pai e a sua mãe, como você vai honrar Deus e como você vai honrar a liderança que vai estar sobre a sua cabeça na igreja e até mesmo no trabalho? Você não vai honrar. Tem gente que não honra a liderança no trabalho. Fala mal do chefe, deseja mal para o chefe, que ele se ferre, não sei o que. Não pode, isso não está na palavra de Deus. Se você quebrar um princípio de Deus, você quebra esse princípio. Se Deus colocou aquele povo para governar Israel, era para cuidar e para corrigir Israel. E mesmo assim Israel não aceitou ser corrigido pelo Senhor. Não se arrependeu. O rei Manassés fez um monte de coisa. Quando ele foi levado preso, ele orou a Deus, se arrependeu, e Deus teve misericórdia e fez ele retornar. Deus é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, e essa misericórdia está acessível para todos nós. Basta a gente acessar e confiar nela, e nós somos alcançados e transformados. Passa pelo conselho de Deus. Qual o conselho de Deus que Deus vai te dar? Vai ser um conselho que não está na Bíblia? Ou vai ser um conselho que está na Bíblia? Tem que conhecer a palavra. Esse conselho, olha, a Deus abomina o divórcio, abomina a separação. Aí você vai aconselhar a pessoa nem traiu, nem fez nada. Larga dele, vai-se embora. Eu já vi gente falando assim: é casado, não tem problema. Eu fico assim: o quê? De onde saiu isso? Não passa pelo conselho de Deus, passa pelo conselho da iniquidade, cadeia de iniquidade. E a pessoa ouve, pensa que aquela pessoa ali está sendo usada e começa a seguir aquela pessoa. Você tem que seguir o que está na palavra e ver bem se a pessoa está falando a palavra.
Por isso que tem que conhecer a palavra. Volta e meia. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, que tem capacidade de me transformar, de me fazer entender a Escritura e de me fazer obedecer, de me fazer submeter. Quando eu faço isso, eu tenho vida abundante. E passa pela paz. A profecia é diferente da adivinhação. Vamos encerrar com esse texto, 16 a 18. Atos 16, de 16 a 18. Quem pode ler para mim? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E isso era o espírito de adivinhação. Olha, o ocultismo, ele traz consigo bruxaria. O que é bruxaria? Dá um poder para a pessoa sobre todas as coisas. Ela fica no lugar de Deus, ela está nesse poder, né? A pessoa que é envolvida com o ocultismo. Tem adivinhação o quê? Aquilo que vai prever o futuro. As pessoas querem saber além do que convém. Tem também a feitiçaria, que dá um poder sobrenatural. E tem também a idolatria, que é o que? A proteção. Então as pessoas que estão voltadas para essa coisa oculta, têm a sede do ocultismo, que querem o sobrenatural, essas pessoas são facilmente enganadas. E muitas vezes chegam nas igrejas e acham que isso funciona também assim. A gente tem que aprender a discernir, porque Deus vai tirar tudo isso, né? A vassoura da bruxa é aquela que faz o mapa astral, que faz aquelas viagens. Isso existe, irmãos. Isso existe. É uma imitação do arrebatamento. Que a pessoa entra em êxtase, Deus e arrebata a pessoa. Então a gente precisa discernir. Para cada verdade, o diabo vai querer colocar uma mentira. Mas nós somos da verdade, andamos na verdade, andamos no caminho e discernimos aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do homem e aquilo que vem das trevas. Amém? Então, por isso nós não apagamos o Espírito Santo. A profecia é uma bênção, a gente precisa discernir aquilo que é palavra de conhecimento, aquilo que é palavra de sabedoria e aquilo que é a profecia. E a mensagem profética que sai aqui do púlpito para a nossa vida e para o tempo que se chama hoje. Né? Nós escutamos no domingo passado que a gente deve guardar aquilo que Deus já nos deu. Temos que ter atenção a isso. Olha, uma coisa tão simples, mas que faz muita diferença na nossa caminhada cristã. Amém? Então isso é uma palavra profética para os tempos de agora. Que a gente venha compreender tudo aquilo que Deus quer falar conosco, amém? E não vamos colocar nada acima da palavra. A palavra é a nossa constituição, mas também não vamos apagar o Espírito Santo e as manifestações do poder de Deus, para que a gente possa ter os sinais que confirmem a pregação da nossa palavra, amém? A nossa palavra é confirmada com sinais e maravilhas, de operação de maravilhas, amém? Alguém tem alguma dúvida para nós encerrarmos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Vamos ficar de pé para a gente agradecer a Deus. Vamos pedir que o Senhor venha nos fazer entender qual é o tempo que Deus tem para cada um de nós e o que o Senhor tem para o ano de 2024 como profético na nossa vida e na vida da nossa igreja, no nosso bairro. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Cremos que a tua palavra é a maior profecia e nos rendemos a ti, Pai. Que o Senhor derrame os teus dons sobre o meio da tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha repartir, Senhor, com um fim proveitoso, para que a tua igreja avance, venha ganhar, Senhor, que as nossas tendas sejam alargadas, aqui, Senhor, no bairro e fora do Brasil também. Nós cremos nisso, Senhor, e nós profetizamos isso em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha fazer com que o ano de 2024 seja um ano de conquista de território, Senhor. Que venhamos a conquistar território, que venhamos a conquistar novos tempos, uma nova vida espiritual ressurreta diante de ti, Senhor. Por isso arranca aquilo que não procede de ti, derriba aquilo que não procede de ti e edifica aquilo que procede de ti, para que nós possamos ser luz e sal da terra, fazermos a diferença onde nós estivermos plantados, quer
seja na casa, quer seja no trabalho, quer seja na nossa igreja, que a tua boa mão de poder venha sobre cada um de nós. Abençoa o pastor da nossa igreja, abençoa a sua família, derrama sobre eles uma nova unção, a unção que despedaça o jugo, Senhor, que o Senhor venha curar toda enfermidade do nosso meio, arranca daqui toda incredulidade da nossa vida e transforma, Senhor, que o Senhor venha transformar, Senhor, que o Senhor venha transformar e trazer o vinho novo, que é bem melhor, Senhor. Nós acreditamos nesse vinho novo para o ano de 2024 e somos gratos porque até aqui o Senhor nos sustentou e há de nos sustentar nesse novo ano que se inicia. Por isso aceita a nossa adoração, toma esse bairro, toma essas casas que não são tuas, esses centros, Senhor, essas coisas que não são tuas, derriba, Senhor, derriba e arranca, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nós nos apossamos desse território pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém.